Na festa de Natal, mulheres da alta sociedade observavam atentamente o rico solteiro, mas ele só tinha olhos para a garçonete pobre, e o que ele fez em seguida deixou todos sem palavras. Antes de começarmos a história, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveitem a história, pessoal. O Hotel Alpine Lodge era o tipo de lugar onde pessoas ricas iam fingir que gostavam de neve. Ficava no coração de Aspen, no Colorado, tinha lustres que valiam mais do que carros e estava exatamente a 3 dias do evento de Natal mais exclusivo do país. Hannah Brooks não se importava com nada disso. O que realmente importava era que sua supervisora tinha ido ao banheiro 15 minutos atrás. O telefone da recepção não parava de piscar e ela estava sozinha no balcão, tentando parecer uma profissional competente. Tentando era a palavra-chave. Você consegue, ela sussurrou para si mesma, endireitando a postura. Você é capaz. Você foi treinada. Você leu pelo menos 30 páginas do manual de 200 páginas. Ela fez as contas mentalmente. 15%. 15% é quase aprovação em algumas escolas, em alguns países. O telefone tocou. Hannah deu um pulo tão grande que quase derrubou o porta-canetas. É só o telefone. Ela respirou fundo, com a mão no peito. É só o telefone, Hannah. Telefones tocam. É isso que eles fazem. Não é um ataque. Ninguém está te atacando. Atenda o telefone. Ela atendeu. Hotel Alpine Lodge, boa tarde. Aqui é a Hannah. Como posso ajudar? Hannah, é a senhora Martinez. Vou demorar um pouco mais. Problema no banheiro do segundo andar. Você consegue segurar a recepção? Claro, respondeu Hannah, com uma confiança que não sentia nem um pouco. Sem problema. Está tudo sob controle. 100% sob controle. Pode levar o tempo que precisar. São só mais 10 minutos. Perfeito. 10 minutos. Fácil. Vá resolver o problema do banheiro, continuou Hannah. Banheiros são importantes. As pessoas precisam de banheiros. Silêncio do outro lado da linha. Hannah. Sim? Pare de falar. Sim, senhora. A ligação caiu. Hannah colocou o telefone no gancho e soltou todo o ar dos pulmões. 10 minutos, ela repetiu. Só 10 minutos. O que pode acontecer em 10 minutos? Nada. Absolutamente nada. É só ficar aqui sorrindo e não estragar nada. Você consegue passar 10 minutos sem estragar nada. Você já conseguiu isso antes. Provavelmente. Talvez. Pelo menos uma vez na vida. Foi então que um carro preto parou na entrada do hotel. Hannah congelou. Era um carro caro, do tipo que não faz barulho ao ligar, do tipo que custava mais do que tudo o que ela já teve na vida inteira somado, incluindo sua coleção de bichos de pelúcia da infância. A porta do carro se abriu. Não entre, Hannah murmurou, olhando para a porta giratória. Por favor, não entre. Vá para outro hotel. Este hotel é péssimo. Horrível. Tem problemas no banheiro do segundo andar. Você não quer ficar aqui. Vá embora. Pelo amor de Deus, vá embora. A porta giratória começou a se mover. Ele está entrando. Hannah endireitou a postura tão rápido que sua coluna até estalou. Ok, sem pânico. Você é uma profissional. Sorriso, postura, competência. Você é a definição de competência. Você exala competência. O homem atravessou a porta e Hannah esqueceu como se respirava. Ele era alto. Tinha ombros largos, cabelo escuro levemente bagunçado pelo vento e usava um casaco simples que, de alguma forma, parecia valer uma fortuna. Óculos escuros cobriam seus olhos, nenhuma mala grande, apenas uma bagagem de mão. Nenhum assistente, nenhuma segurança, nenhum séquito, apenas ele, caminhando em direção ao balcão, caminhando em direção a ela. Boa tarde, disse Hannah. Sua voz saiu 2 oitavas mais alta do que deveria. Bem-vindo ao Hotel Alpine Lodge. Meu nome é Hannah. Como posso ajudá-lo neste dia maravilhoso? Ela nunca tinha chamado um dia de maravilhoso na vida. O homem parou em frente ao balcão e tirou os óculos escuros. Hannah descobriu que seus olhos eram azuis, muito azuis. Azuis demais.
Do tipo de azul que faz o cérebro simplesmente travar. Obrigado, disse ele. Tenho uma reserva. Reserva? Hannah repetiu, como se fosse a palavra mais fascinante da língua inglesa. Sim. Reservas. Nós temos muitas, ela continuou. Literalmente é o nosso trabalho. Fazer reservas e respeitar reservas. Reservas são muito importantes aqui no Alpine Lodge. Ela precisava parar de falar. Por que ela não conseguia parar de falar? Qual é o nome? Perguntou, já com os dedos posicionados no teclado. Whittaker. Ryan Whittaker. Hannah digitou. W-R-I-T-A-K-I-R. O computador não encontrou nada. Só um momento, disse ela, sorrindo. O sistema está um pouco lento hoje. Ela apagou e digitou novamente. Nada. Nosso sistema é muito moderno, continuou Hannah, com o sorriso começando a doer. Muito moderno, de última geração. Só está passando por um momento, nada de novo. O homem observava em silêncio, esperando. Hannah sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. Whittaker é com W, certo? Ela perguntou. Certo. E é W-H-I-T-A-K-E-R. Um T só. Ela tinha colocado 2. Claro, disse Hannah, como se sempre soubesse disso. Era exatamente isso que eu estava digitando. Só quis confirmar. Por segurança. Segurança é muito importante aqui no Alpine Lodge. Ela apagou tudo e digitou corretamente. Whittaker. A reserva apareceu. Hannah quase chorou de alívio. Achei, exclamou triunfante. Sr. Whittaker, sua reserva está bem aqui. Silêncio. O homem piscou devagar. Whittaker, corrigiu com calma. O sangue de Hannah gelou. O quê? Você disse Whittaker. É Whittaker, com H. Eu disse Writer. Disse sim. Ela insistiu, já duvidando da própria sanidade. Tem certeza? Bastante. Hannah queria desaparecer ali mesmo, atrás do balcão. Uma morte rápida e indolor pareceria perfeita naquele momento. Talvez o chão abrisse e a engolisse. Isso acontecia em filmes. Por que não podia acontecer na vida real? Me desculpe, murmurou, sentindo o rosto queimar. Whittaker com H, no meio entre o W e o I. Eu sei onde o H fica. Fiz aulas de leitura. Terminei a escola e tudo mais. O canto da boca dele se mexeu, rápido, quase invisível. Mas Hannah viu. Ele estava tentando não rir. Eu só vou... Ela mergulhou no computador, desesperada para mudar de assunto. Confirmar os detalhes. Suíte Montanha. 5 noites. Check-out dia 26 de dezembro. Tudo correto. Sr. Whittaker, certo? Ela pronunciou cada sílaba com extremo cuidado, como se estivesse desarmando uma bomba. Não bomba. Palavra proibida. Como se estivesse realizando algo delicado e crucial. Certo, ele confirmou. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Hannah se abaixou para pegar o cartão do quarto e bateu a testa na gaveta. O barulho ecoou no saguão vazio. Ai, disse ela, ainda curvada, mão na testa. Você está bem? Perfeitamente, respondeu abafado lá de baixo com os olhos marejando. Isso acontece o tempo todo. Parte do trabalho. Risco ocupacional. Funcionários de hotel batem a cabeça constantemente. Deve estar em alguma página do manual que eu não li. Ela se levantou. A marca vermelha já aparecia. O homem, Ryan Whittaker, com um H, a observava com uma expressão impossível de decifrar. Tem certeza que está bem? Absolutamente. Hannah entregou o cartão com as 2 mãos. Aqui está, Sr. Whittaker. 10º andar. Elevadores à esquerda. Café das 6 às 10. Spa no subsolo. Academia no 3º. Se precisar de algo, ligue para a recepção e peça para falar com... literalmente qualquer um, menos comigo. Ele pegou o cartão. Por que não você? A pergunta acertou Hannah como um tiro surpresa. Como? Por que devo pedir para falar com qualquer um, menos com você? Hannah abriu a boca, fechou, abriu de novo. Porque eu sou claramente um desastre,
confessou. Errei seu nome 3 vezes. Chamei de Riker. Bati a cabeça na mesa. Agora tenho uma marca na testa que provavelmente parece um terceiro olho. Você merece um atendimento melhor. Está pagando por um atendimento melhor. Pagando muito. Suítes. Montanha não são baratas. Eu vi a lista de preços. Quase desmaiei quando vi a lista de preços. Falando demais. De novo. Por que ela nunca sabia parar? Sabe? Ryan guardou o cartão no bolso. Foi o check-in mais honesto que já tive. Hannah piscou. Isso é... bom? É raro. Eles se olharam por um momento. O saguão estava vazio, silencioso. Apenas a música ambiente e o coração de Hannah batendo alto demais. Obrigado, Hannah. Ele sabia o nome dela. É claro, ela havia dito no início. Estava no crachá também. O enorme crachá brilhando no peito como um farol de vergonha. De nada, Sr. Whittaker com H, que fica entre o W e o I, como eu já mencionei várias vezes, porque aparentemente não sei quando parar de falar. O sorriso dele reapareceu, maior, mais real. Pode me chamar de Ryan. O quê? Meu nome. Ryan. Sr. Whittaker me faz sentir como meu pai. E meu pai usa suéter xadrez e coleciona selos. Ainda não cheguei nesse nível. Hannah soltou uma risada, verdadeira, inesperada, escapando antes que pudesse segurar. E só então percebeu. Ela tinha rido na cara do hóspede. Desculpa, apressou-se. Isso foi nada profissional. Funcionários não riem. Deve estar nas outras 170 páginas do manual que eu não li. Eu vou parar de rir agora. Parei. Esta é minha cara não rindo. Ela fez uma expressão séria. Durou 2 segundos antes do canto da boca tremer. Ryan balançou a cabeça, divertido. Tenha uma boa tarde, Hannah. Para você também, Sr. Ryan. Ryan. Só Ryan. Sem senhor. Sem Whittaker. Sem H. Quer dizer, com H, mas sem falar do H. Você entendeu? Entendi. Ele pegou a mala e caminhou até o elevador. Hannah o seguiu com os olhos. Apenas quando as portas fecharam é que ela conseguiu respirar. O que foi isso? Sussurrou, cobrindo o rosto. O que acabou de acontecer? Você bateu a cabeça. Chamou ele de Riker. Riu na cara dele. Mencionou a lista de preços. Quem menciona a lista de preços? O telefone tocou. Hannah levou outro susto. Para de me assustar, resmungou para o aparelho antes de atender. Hotel Alpine Lodge, Hannah falando. Hannah, estou descendo, era a voz de Dona Martinez. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Absolutamente nada. Apenas um check-in totalmente normal. Sem incidentes. 0 incidentes. Nenhuma testa foi ferida no processo. Pausa. Que testa? Nenhuma testa. Eu disse nenhum incidente. Você disse testa. Eu disse incidente, Hannah. Eu ouvi claramente a palavra testa. A conexão está ruim. Acho que está caindo. Você está passando por um túnel. Tchau. Hannah desligou e então apoiou a testa, dolorida, marcada, humilhada, na mesa fria. Você é um desastre, murmurou contra o mármore. Um desastre completo e total. Se existisse um prêmio para desastres, você ganharia. Todo ano, por unanimidade. Teriam que criar uma categoria especial só para você. Hannah Brooks, excelência em constrangimento profissional. A porta dos fundos se abriu. Dona Martinez entrou, ajustando os óculos. Hannah, por que você está com a cabeça na mesa? Hannah se levantou tão rápido que ficou tonta. Eu estava limpando com a testa. É uma técnica nova, muito eficiente. Vi na internet. Dona Martinez a encarou por um longo momento. Aquele tipo de olhar que dizia: eu sei que você está mentindo, mas não tenho energia para isso agora. Quem fez check-in enquanto eu estava fora? Só um hóspede. Um homem, normal, comum, nada de especial. Só um cara normal com um carro caro, um casaco bonito e olhos muito azuis. Hannah fez uma pausa. Não que eu tenha reparado nos olhos dele. Eu não reparo nos olhos dos hóspedes. Isso seria estranho, antiético e provavelmente ilegal em algum estado. Dona Martinez estreitou os olhos.
Qual era o nome? Whittaker. Ryan Whittaker, com H. O rosto de Dona Martinez perdeu toda a cor. Ryan Whittaker. O Ryan Whittaker. Hannah franziu a testa. Tem mais de um? Hannah. Dona Martinez se aproximou da recepção. Ryan Whittaker é o CEO da Whittaker Industries, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele está em todas as revistas de negócios, em todas as listas de bilionários. Ele é um dos homens mais ricos e famosos dos Estados Unidos. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Hannah. Bilionário. Bilionário com B maiúsculo. Ela se segurou na mesa para não cair. Eu liguei para um bilionário errado. Você chamou ele de quê? E bati a cabeça na mesa. Você fez o quê? E falei da lista de preços, Hannah. E ri na cara dele. Dona Martinez tirou os óculos e esfregou os olhos. Meu Deus! Eu não sabia, disse Hannah, a voz subindo. Ele não parecia um bilionário. Quer dizer, ele parecia, mas achei que fosse só uma pessoa rica comum. Um milionário, no máximo. Como eu ia saber que ele era bilionário? Bilionários deviam vir com um aviso, uma etiqueta, algo escrito, cuidado, quantidade absurda de dinheiro. Hannah, ele disse que foi o check-in mais honesto que já teve. Isso é bom ou ruim? Eu não sei se isso é bom ou ruim. Ele sorriu, mas talvez tenha sido um sorriso de pena. Um sorriso de funcionária desastre. Meu Deus, e se ele reclamar? E se eu perder o estágio? Eu preciso desse estágio. Eu tenho contas, tenho aluguel, tenho uma coleção de plantas que depende de mim para sobreviver. Ok, a maioria já está morta, mas isso não vem ao caso. Hannah. Dona Martinez segurou seus ombros. Respira. Hannah respirou. Ele disse que você foi honesta. Disse. E ele sorriu. Sorriu. Então provavelmente está tudo bem. Dona Martinez soltou os ombros dela. Agora vá para o estoque. Organize as toalhas. Fique longe do saguão. E pelo amor de Deus, não fale com mais nenhum hóspede hoje. Sim, senhora. Hannah caminhou até a porta dos fundos, mas antes de sair, parou. Dona Martinez? O quê? Ele é realmente bonito de perto. Hannah. Eu já vou. Já vou. Ela passou pela porta e desapareceu no corredor dos funcionários. Dona Martinez balançou a cabeça e murmurou algo sobre essa geração e profissionalismo. No 10º andar do hotel Alpine Lodge, Ryan Whittaker entrou em sua suíte e fechou a porta. O quarto era enorme, cama king size, lareira acesa, vista panorâmica das montanhas cobertas de neve, uma garrafa de champanhe esperando no balde de gelo, chocolates importados sobre o travesseiro, todo o luxo que o dinheiro podia comprar e absolutamente ninguém para compartilhar aquilo. Ryan largou a bolsa no chão e foi até a janela. Aspen brilhava lá embaixo. Luzes de Natal piscavam nas ruas. Pessoas caminhavam de mãos dadas na neve. Casais, famílias, grupos de amigos. Ele estava sozinho, como sempre. Tinha vindo para Aspen para fugir. Fugir de reuniões intermináveis, de mulheres que sabiam seu patrimônio antes de saber seu nome, de sorrisos calculados e conversas ensaiadas, de um mundo onde ninguém o olhava sem ver cifras. Ele esperava encontrar o mesmo ali. Funcionários treinados para bajular, hóspedes tentando se aproximar. A mesma solidão de sempre, apenas com neve ao fundo. Em vez disso, encontrou uma estagiária que errou seu nome 3 vezes, uma garota que bateu a cabeça na mesa e fingiu que era normal, uma funcionária que admitiu não ter lido o manual do hotel, uma pessoa que olhou para ele e não viu um bilionário, apenas um hóspede, apenas um homem, apenas Ryan, com I-K. Ele soltou uma risada baixa. Ridker. Ela tinha chamado ele de Ridker. Quando foi a última vez que alguém cometeu um erro desses perto dele? Quando foi a última vez que alguém foi tão completamente, absolutamente, desastrosamente honesto? Ryan não conseguia lembrar. Ele se afastou da janela e olhou para o quarto vazio. A solidão ainda estava ali, pesada, fazendo o silêncio parecer alto demais. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia algo mais. Curiosidade. Curiosidade por uma estagiária nervosa que falava sozinha. Uma estagiária chamada Hannah. Na manhã seguinte, Hannah derrubou um galão de leite no chão da cozinha dos funcionários.
Não foi culpa dela. Tecnicamente foi culpa de Ryan Whittaker, que entrou no restaurante do hotel exatamente no momento em que ela atravessava a porta de serviço carregando o galão. Não olha, ela sussurrou para si mesma, apertando o recipiente. Não olha, não olha, não olha. Ela olhou. Ele estava sentado sozinho, perto da janela. A luz da manhã iluminava seu rosto, camisa azul escura, o cabelo ainda levemente úmido. O galão escorregou. O leite se espalhou pelo chão como uma declaração pública de incompetência. Não. Hannah gemeu, encarando a poça branca aos seus pés. Não, não, não. Hannah? O chefe apareceu na porta. O que aconteceu? Gravidade, ela respondeu, já pegando o pano. Aconteceu a gravidade. É uma força muito traiçoeira, sempre puxando as coisas para baixo. Alguém deveria fazer alguma coisa a respeito. Ela limpou o chão em tempo recorde, jogou o pano no cesto e fugiu para o depósito antes que alguém pudesse fazer mais perguntas. A porta se fechou atrás dela. Você é ridícula, Hannah disse para uma prateleira cheia de toalhas. Completamente ridícula. Ele nem estava olhando para você. Ele estava tomando café. Pessoas tomam café. É uma atividade normal. Você não pode entrar em colapso toda vez que vê um homem tomando café. Ele vai ficar aqui por 5 dias. Isso é muito café da manhã. Você precisa se controlar. Ela respirou fundo. Controlada. Eu estou controlada. Totalmente e completamente controlada. A porta do depósito se abriu. Ryan Whittaker estava ali. Hannah soltou um grito. Desculpa, ele disse, levantando as mãos. Não quis te assustar. Você não me assustou. Hannah respondeu com a mão no peito, o coração tentando fugir pelas costelas. Isso foi um grito de boas-vindas. Um grito hospitaleiro, muito comum em hotéis de luxo. Ele olhou ao redor do depósito. Eu estava procurando o banheiro. O banheiro não é aqui. Percebi que isso é um depósito. Também percebi que tem toalhas. Dá para ver. Silêncio. Hannah desejou que o chão se abrisse ou que as toalhas ganhassem vida e a engolissem. Qualquer coisa seria melhor do que ficar ali sem saber o que fazer com as próprias mãos. O banheiro fica no fim do corredor, ela conseguiu dizer, apontando para a porta certa. Tem uma placa, com o desenho de uma pessoa. Você vai reconhecer. As pessoas costumam reconhecer pessoas. Obrigado, Ryan disse, mas ele não se mexeu. Você estava falando sozinha, ele observou. O rosto de Hannah pegou fogo. Não. Quer dizer sim. Quer dizer, eu estava ensaiando um discurso sobre toalhas, para uma apresentação, muito importante, sobre maciez e absorção. Toalhas absorvem coisas. É fascinante se você parar para pensar. Você sempre mente tão mal assim? A pergunta pegou Hannah desprevenida. Eu... O quê? Suas mentiras, Ryan disse com um brilho nos olhos que ela não conseguiu decifrar. São péssimas. Você sabe disso, né? Hannah abriu a boca, fechou, abriu de novo. Estou ciente de que mentir não é meu ponto forte, sim. E qual é o seu ponto forte? Sinceramente? Falar sozinha e derrubar coisas. Ele riu. Uma risada de verdade. Curta, mas real. E Hannah sentiu algo estranho acontecer no peito, como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo que ela nem sabia que existia. Eu vou... Ela apontou para a porta. Tenho trabalho. Organizar toalhas. Claro. Ela passou por ele. Ou tentou. O espaço entre Ryan e a prateleira era menor do que parecia. Ela teve que virar de lado e o ombro roçou no braço dele. Desculpa, Hannah murmurou, sem levantar os olhos. Sem problema. Ela saiu praticamente correndo do depósito. O segundo encontro aconteceu no elevador. 3 horas depois, Hannah entrou carregando uma pilha de lençóis tão alta que mal conseguia enxergar por cima. Apertou o botão do quarto andar com o cotovelo. As portas começaram a se fechar. Uma mão apareceu. As portas se abriram novamente. Ryan entrou. Oi de novo, ele disse. Hannah congelou atrás da pilha de lençóis. Oi. Quer ajuda com isso? Não, está tudo sob controle.
Eu carrego lençóis o tempo todo. Sou praticamente uma atleta dos lençóis. Se existissem Olimpíadas de lençóis, eu seria... Ela perdeu o equilíbrio. Medalhista! A pilha balançou perigosamente. Ryan segurou o topo antes que tudo desabasse. Obrigada, Hannah disse com a voz abafada pelo tecido. De nada. O elevador subiu em silêncio. Hannah não conseguia ver o rosto dele. Só sentia a presença, o calor, o cheiro de algo caro que ela não sabia identificar. Você trabalha muito, Ryan comentou. Eu preciso pagar o aluguel. Você não tem família para ajudar? A pergunta era simples, normal, mas algo na voz de Hannah mudou quando ela respondeu. Só eu. Silêncio. O elevador parou no quarto andar. As portas se abriram. É aqui, Hannah disse, saindo com a pilha de lençóis. Tchau. Quer dizer, tenha um bom dia. Quer dizer, até mais. Quer dizer, qualquer uma dessas opções. As portas começaram a se fechar. Hannah. Ela se virou. Ryan segurava as portas abertas. Eu também, ele disse. Só eu. As portas se fecharam. O terceiro encontro aconteceu no corredor de serviço, às 11 da noite. Hannah voltava de um turno extra, com os pés doloridos e o cabelo escapando do coque. Virou uma esquina e esbarrou direto em Ryan, que aparentemente também não conseguia dormir. A gente precisa parar de se encontrar assim, ela disse antes de conseguir se conter. Ele sorriu. Precisa? Não, quer dizer, sim. Quer dizer... Hannah suspirou. O que você está fazendo no corredor de serviço às 11 da noite? Não consigo dormir. O quarto é silencioso demais. Silencioso demais para dormir. Silencioso demais para pensar. Ela entendeu. De alguma forma, ela entendeu. O depósito de esquis no porão tem um vazamento. Hannah ofereceu. Faz um barulho de goteira a noite toda. Não é exatamente música, mas também não é silêncio. Não é silêncio. Eles se olharam naquele corredor vazio. Ela procurou pela palavra certa. Um prêmio, uma conquista, algo que pessoas como eu nem deveriam ousar olhar, Hannah. E continuava pensando em tudo o que eu tinha dito. Lençóis Ritaker. Vazamentos. Ela soltou uma risada sem humor. Você deve achar que eu sou uma piada. Acho que você é a única pessoa honesta que conheci em anos. Hannah piscou. O quê? Você me chamou de Riker, disse Ryan, dando um passo à frente. Bateu a cabeça na mesa. Disse que eu merecia um serviço melhor do que o seu e recomendou um vazamento para me ajudar a dormir. Esses são argumentos contra mim. São argumentos a favor. Ele deu mais um passo. Todos que eu conheço sabem exatamente quem eu sou. Pesquisam antes de falar comigo. Ensaiam o que vão dizer. Calculam cada palavra. Outro passo. Você errou meu nome. E já mencionamos isso porque foi a coisa mais real que alguém fez perto de mim em anos. Hannah mal conseguia respirar. Ele estava perto demais agora. Perto demais para fingir que não sentia o calor. Perto demais para ignorar os olhos azuis. Eu não sou do seu mundo, ela sussurrou. E daí? E daí o quê? Você é um bilionário. Eu sou uma estagiária que fala sozinha. Eu sei. Isso não te incomoda? Ryan sorriu, aquele sorriso pequeno que ela já tinha aprendido a reconhecer. É a única coisa que não me incomoda. O coração de Hannah batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ela começou. A porta do depósito se abriu de repente. Uma mulher entrou. Cabelo escuro, vestido vermelho, um sorriso que não chegava aos olhos. Ela olhou de Ryan para Hannah com uma expressão que fez o ar do depósito gelar. Ryan, querido, disse a mulher, com uma voz doce como veneno. Eu estava te procurando por toda parte e te encontro aqui, em um depósito, com a ajudante. O estômago de Hannah afundou, porque ela conhecia aquele tipo de mulher. E aquele tipo de mulher acabara de declarar guerra. Vanessa Clark usava um perfume que provavelmente custava mais do que o aluguel de Hannah. Era o tipo de detalhe que você percebia quando a mulher estava diante de você, te olhando como se estivesse avaliando um inseto particularmente sem graça. Ryan,
repetiu Vanessa, ignorando completamente a existência de Hannah. Liguei 3 vezes para o seu quarto. Seu assistente disse que você estava no hotel, mas ninguém sabia onde. E agora eu te encontro aqui. Ela olhou ao redor do depósito como se as prateleiras de toalhas fossem pessoalmente ofensivas. Vanessa, disse Ryan, e sua voz já não tinha nenhum do calor de minutos atrás. O que você está fazendo em Aspen? A mesma coisa que você, querido. O baile de Natal. Ela sorriu. Sua mãe me convidou pessoalmente. Disse que seria uma ótima oportunidade para nos reconectarmos. Hannah viu Ryan ficar tenso. Minha mãe não tinha esse direito. Ela é sua mãe. Tem todo o direito. O sorriso de Vanessa não vacilou. Era o tipo de sorriso treinado diante do espelho até parecer natural. Bom, disse Hannah, dando um passo em direção à porta. Eu vou indo. Tenho toalhas para dobrar. Muitas toalhas. Uma quantidade impressionante de toalhas. Com licença. Ela tentou passar por Vanessa. Vanessa não se moveu. Há quanto tempo você trabalha aqui? A pergunta veio suave, casual, como uma faca escondida em um lenço de seda. 6 meses, respondeu Hannah. Sou estagiária. Estagiária. Vanessa saboreou a palavra. Que encantador. E o seu estágio inclui conversas particulares com hóspedes em depósitos? O rosto de Hannah pegou fogo. Eu só estava... Ela estava me ajudando, interrompeu Ryan, com um assunto do hotel. Vanessa ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Um assunto no depósito de toalhas? Era um assunto relacionado a toalhas. Um assunto de toalhas que exigia que vocês dois estivessem sozinhos, em um espaço fechado. Ela inclinou a cabeça. Um assunto de toalhas muito complexo. Hannah teve vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Ryan Whittaker, CEO bilionário, estava inventando uma emergência de toalhas para protegê-la. Claro, disse Vanessa por fim. Um assunto de toalhas. Ela se virou para Ryan. Bem, agora que o assunto foi resolvido, podemos almoçar? O restaurante daqui tem uma carta de vinhos aceitável. Ryan não se mexeu. Eu já almocei. São 10 horas da manhã. Almocei cedo. Depois tomei café. Já tomei café. Um segundo café. Estou evitando cafeína. Hannah assistia ao que só podia ser descrito como uma partida de tênis verbal, e Ryan estava vencendo na pura teimosia. Ryan, disse Vanessa, com um tom de aço na voz. Temos muito o que conversar. Sua mãe está preocupada. Essa sua fase de isolamento não é saudável. Ela deu um passo à frente e colocou a mão no braço dele. A mão subiu pelo braço de Ryan como uma aranha de unhas pintadas. Algo se apertou no peito de Hannah. Eu preciso ir, disse com a voz mais baixa. Com licença. Ela passou por Vanessa, abriu a porta e saiu. Não correu, mas quase. Na cozinha dos funcionários, Melissa Rodrigues terminava seu terceiro café do dia. Melissa tinha 27 anos, trabalhava no Alpine Lodge havia 4 anos e possuía um talento especial para 2 coisas: fazer fofoca durar e dizer verdades que ninguém queria ouvir. Era o tipo de colega que você evitava quando queria paz e procurava quando precisava de informação. Hannah entrou na cozinha com a aparência de quem tinha visto um fantasma. Uau! Disse Melissa, abaixando a caneca. Quem arrancou sua alma? Ninguém. Você está branca. Essa não é sua cor natural. Sua cor natural é rosa. Agora você está tipo papel, tipo leite, tipo... Eu entendi. Melissa estreitou os olhos. Isso tem a ver com o hóspede do 10º andar? Hannah congelou. Não. Mentira. Como você sabe? Porque você faz essa cara toda vez que alguém menciona ele. Melissa cruzou os braços. E por que eu vi uma mulher de vermelho entrando no depósito logo depois de você? Alta, cabelo escuro, cara de vilã. Hannah se encostou na parede. Vanessa. Alguma coisa. Parece que ela conhece o Ryan. Conhece como? Não sei. A mãe dele a convidou para o baile. Melissa soltou um assobio baixo. Pretendente oficial da família, pelo visto. Isso não é complicado. Claro que é. Não é. Não tem nada para complicar. Ele é um hóspede. Eu sou funcionária.
Melissa riu. Hannah, o homem pediu por você pelo nome no serviço de quarto. O quê? Hannah das toalhas. Essas foram exatamente as palavras dele. Ligou para a recepção e pediu especificamente por você. Hannah engoliu em seco. Quem faz isso? Alguém educado? Alguém interessado? Melissa. E não foi só isso. Melissa levantou os dedos, contando. Ele te procurou 2 vezes no depósito. Inventou uma emergência de toalhas para te defender. E, segundo a Carla da limpeza, perguntou qual era o seu horário de trabalho. Os olhos de Hannah se arregalaram. Ele fez o quê? Perguntou sobre o seu horário. Para a Carla. E quem te contou? Quem está te contando agora? De nada. Isso não significa nada. Significa que um bilionário está interessado em você. Bilionários não se interessam por estagiárias. Esse claramente se interessa. Hannah balançou a cabeça. Não importa você ter visto a mulher de vermelho. Esse é o mundo dele. Pessoas que decoram cartas de vinho. Pessoas que a mãe dele aprova. Eu sou a garota que recomenda vazamentos. Melissa ficou em silêncio por um instante. Depois falou mais suave. Toma cuidado, tá? Esse tipo de gente não vive no mesmo mundo que a gente. E quando eles vão embora, somos nós que ficamos recolhendo os pedaços. Hannah engoliu em seco. Eu sei. Você sabe. Mas não acredita. Ela não respondeu, porque Melissa estava certa. Naquela noite, Hannah estava saindo do turno quando viu Vanessa no lobby. A mulher estava sentada numa poltrona de veludo, pernas cruzadas, um drink na mão. Parecia uma rainha entediada observando seus súditos. Quando seus olhos encontraram os de Hannah, ela sorriu. Não foi um sorriso educado. Foi um sorriso de promessa. Hannah desviou o olhar e caminhou em direção à saída. Antes de alcançar a porta, ouviu a voz de Vanessa, clara e cristalina. Querida. Hannah parou. Eu vi você olhando para ele. O coração de Hannah disparou. Não sei do que você está falando. Vanessa deu um gole na bebida. Claro que sabe. E vou te dar um conselho, de mulher para mulher. Ela apoiou o copo na mesa. Ryan Whittaker não é para pessoas como você. Ele é para pessoas como eu. Quanto mais cedo você entender isso, menos vai sofrer. O rosto de Hannah queimou. Eu sou só uma funcionária. Então haja como uma. O sorriso de Vanessa não vacilou. Hannah se virou e saiu do hotel. O ar gelado de Aspen bateu em seu rosto, mas ela mal sentiu. As palavras de Vanessa queimavam mais do que qualquer frio. E a pior parte era que, lá no fundo, Hannah achava que ela estava certa. Hannah passou 2 dias evitando Ryan Whittaker como se a vida dela dependesse disso. E considerando que o emprego definitivamente dependia, não era exatamente exagero. Trocou turnos com Melissa, usou escadas em vez de elevadores, desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de sentir quando ele estava prestes a entrar numa sala e sair por outra porta. No 3º dia, achou que tinha vencido. Estava errada. Você está me evitando. Hannah pulou tão alto que deixou cair o rolo de papel toalha que segurava. O rolo caiu no chão e saiu rolando pelo corredor de serviço, como se também estivesse tentando fugir da situação. Ryan estava parado na porta, braços cruzados, sobrancelha arqueada. Eu não estou, disse Hannah, correndo atrás do papel toalha. Estou ocupada. Muito ocupada. Extremamente ocupada. Nunca estive tão ocupada na minha vida. Você trocou de turno 3 vezes. Agenda flexível. É uma qualidade minha. Ontem você desceu 14 andares de escada. Exercício, muito saudável, bom para as pernas. Você se escondeu atrás de uma planta quando me viu no restaurante. Hannah congelou com os papéis nas mãos. Era uma planta muito interessante. Era um cacto. Cactos são fascinantes. Você ficou lá 20 minutos. Eu estava estudando a fotossíntese dos cactos. Ryan deu um passo em direção a ela. Cactos fazem fotossíntese diferente das outras plantas? Provavelmente fazem. Eu não sou bióloga. Então por que estava estudando? Porque... Hannah fechou os olhos. Tá bom. Eu estava te evitando. Feliz? Não exatamente. Ela abriu os olhos. Ryan estava mais perto agora. Perto o suficiente para ela perceber que ele não tinha dormido bem.
leves olheiras, o cabelo menos arrumado que de costume. Por quê? Ele perguntou. O que eu fiz? Nada. Hannah, você não fez nada. Então por que está fugindo de mim? A pergunta ficou suspensa no ar. Hannah olhou para os papéis nas mãos, para o corredor vazio, para qualquer lugar que não fossem aqueles olhos azuis. Porque você é você, ela disse enfim. E eu sou eu. Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Explica, Hannah. Explica. Ela soltou o ar dos pulmões. Você é bilionário. Aparece em revistas. Tem uma mulher linda te seguindo pelo hotel. Uma mulher que sua mãe aprova. Uma mulher que usa um perfume que custa mais do que meu carro. Você tem um carro? Não. Mas se eu tivesse, o perfume dela custaria mais. O canto da boca dele se mexeu. Continua. O ponto, disse Hannah, ignorando a vontade de sorrir, é que você vem de um mundo e eu de outro. Literalmente você mora em coberturas. Eu divido um apartamento com uma garota que coleciona gatos de porcelana. Você janta em restaurantes estrelados. Eu como macarrão instantâneo assistindo reprises de séries antigas. Eu gosto de macarrão instantâneo. Você está mentindo. Estou, é horrível, mas eu comeria se você estivesse comendo também. O coração de Hannah fez algo estranho, quase doloroso. Isso não é justo. O que não é justo? Você, sendo assim. Assim como? Assim. Ela gesticulou vagamente como se pudesse segurar o ar, dizendo coisas que fazem parecer que isso poderia... A frase morreu na boca. Ryan deu mais um passo, aproximando-se lentamente. Que isso poderia o quê? Hannah engoliu seco. Dar certo, ela sussurrou. Como se isso pudesse dar certo. Silêncio. Apenas o som distante de algum equipamento funcionando. Eles estavam no corredor de serviços, paredes bege, luz fluorescente fria, cheiro de produtos de limpeza. O lugar menos romântico do planeta. E ainda assim, Hannah nunca sentira o coração bater tão forte, tão vivo. E se pudesse? Ryan perguntou, a voz baixa, perigosa como uma promessa. Não pode. Por quê? Porque a vida real não funciona assim. Como você sabe? Porque eu vivo nela. Na vida real, estagiárias não ficam com bilionários. A garota do depósito não fica com o príncipe. Eu não sou um príncipe. Você é pior, ela soltou, quase rindo. É um príncipe que parece normal. Ele riu. Uma risada verdadeira, grave, que escapou antes que pudesse controlá-la. Isso é um insulto? É uma observação. Uma observação bem específica. Tenho várias observações específicas sobre você. Tipo? Hannah mordeu o lábio. Tipo que você inclina a cabeça quando está confuso, como uma criança. Coça a sobrancelha quando pensa. Sorri mais com os olhos do que com a boca. E fica parado em um corredor de serviço conversando com uma estagiária quando deveria estar fazendo coisas de bilionário. Ryan a olhou de um jeito que fez Hannah querer correr e ficar ao mesmo tempo. Você percebeu tudo isso? Eu percebo muitas coisas. É um problema. Meu cérebro não desliga. Isso não é um problema. É quando as coisas que eu percebo são impossíveis. Ele estendeu a mão devagar, como quem tenta tocar um pássaro assustado. Os dedos roçaram os dela. Hannah prendeu o ar, o mundo inteiro reduzido naquele contato quente e leve. E se eu dissesse, murmurou Ryan aproximando-se, que você é a coisa menos impossível que encontrei em anos? Ela não conseguiu pensar. Não conseguiu respirar. Apenas olhou para aqueles olhos azuis e sentiu o calor subir pelo braço até o peito. Ryan! A porta do corredor se abriu com um estrondo. Eles pularam para trás, como se tivessem levado um choque. Melissa surgiu mastigando chiclete, completamente alheia ao momento que acabara de destruir. Hannah, a senhora Martinez está te procurando. Negócio sobre organizar o baile de amanhã. Amanhã? Hannah piscou. O baile é amanhã? Sim. Você esqueceu? Hannah tinha esquecido. Totalmente. Olhou para Ryan. Ele olhou de volta. Eu preciso ir, ela disse. Eu sei. Ela apontou para o espaço entre eles,
o espaço carregado do que quase aconteceu. Isso não pode. Eu sei, respondeu ele, mas o tom não soou como concordância, soou como promessa. Hannah girou nos calcanhares e seguiu Melissa pelo corredor. Não olhou para trás. Não precisava. Sentia o olhar dele queimando em suas costas até virar a esquina. Quando ficou fora de vista, encostou-se na parede e soltou o fôlego inteiro de uma vez. Tá tudo bem? Perguntou Melissa. Não. O que aconteceu aí? Hannah olhou para a própria mão. Ainda sentia o fantasma do toque dele, quente, insistente. Acho que estou tendo sentimentos. Sentimentos por um bilionário no corredor de serviço. Melissa assobiou. Garota, você tá encrencada. Eu sei, Hannah murmurou, apoiando a cabeça na parede. E amanhã é o baile. Tenho a sensação de que tudo vai mudar. O Alpine Lodge Hotel parecia saído de um filme sobre gente absurdamente rica. Hannah estava na entrada do salão de festas, bandeja na mão, boca aberta diante do brilho impossível à sua frente. Candelabros de cristal do tamanho de carros pequenos. Mesas cobertas de flores que provavelmente atravessaram oceanos. Uma árvore de Natal tão alta que precisaria de um guindaste para colocar a estrela no topo. E pessoas por toda parte, vestidas como se dinheiro fosse uma competição. E todos estivessem tentando ganhar. Fecha a boca, Melissa sussurrou. Você está parecendo turista. Eu sou turista. Nesse mundo sou totalmente turista. Você é uma garçonete com uma bandeja, que deveria estar circulando. Certo, garçonete, bandeja, circular. Eu consigo. Hannah endireitou a postura, deu o primeiro passo e quase tropeçou no próprio pé. Pelo amor de Deus, Melissa segurou seu braço. O que há com você? Nervosismo, condição médica. Afeta minhas pernas. Nervosismo não é uma condição médica. Deveria ser. Queria um atestado. Melissa revirou os olhos e desapareceu entre os convidados. Hannah respirou fundo. Você consegue, sussurrou para as taças. Só andar, sorrir, oferecer bebidas. Nada de derrubar coisas. Nada de olhar para ninguém específico. Especialmente para bilionários de olhos azuis que tocam sua mão em corredores de serviço. Ela começou a circular. Salão lotado, música de orquestra, risos educados, perfume caro misturado com o cheiro de pratos que ela jamais teria dinheiro para provar. Tudo acontecia rápido e devagar ao mesmo tempo. E então ela o viu. Ryan, do outro lado do salão. Terno preto impecável, cabelo alinhado, cercado por pessoas disputando cada segundo de sua atenção. Ao lado dele, Vanessa, vestido vermelho, mão presa ao braço dele como um aviso. Sorriso de vitória. O estômago de Hannah afundou. Era esse o mundo dele. Brilhante, caro, perfeito. E ele no centro, como deveria ser. Ela era só uma garçonete com uma bandeja. Champanhe. A voz de um homem mais velho a tirou do transe. Ele devia ter uns 60 anos e a observava com expectativa. Ah, sim, claro. Ela estendeu a bandeja. Champanhe. É o que eu tenho, na bandeja, que é minha, quer dizer, do hotel. Eu só estou segurando. O homem pegou uma taça com uma expressão confusa e se afastou. Pare de falar. Hannah sussurrou para si mesma. Pare de falar. Pare de falar. Pare de falar. Ela continuou andando. Mais uma volta pelo salão. Mais taças distribuídas. Mais sorrisos ignorados. E então, em algum momento, sem querer, sem planejar, ela olhou novamente para o centro do salão. Ryan estava olhando diretamente para ela. O mundo pareceu parar. Não literalmente, claro. A orquestra continuava tocando. As pessoas continuavam conversando. Vanessa continuava sorrindo ao lado dele como se fosse dona do homem. Mas por um segundo, um único segundo, existiam apenas os dois. Ele e o mundo dele. Ela e o mundo dela. E um salão inteiro de impossibilidades entre eles. Ryan mexeu os lábios sem emitir som, mas Hannah entendeu perfeitamente. Oi. O rosto dela esquentou e, antes que pudesse se controlar, respondeu do mesmo jeito. Oi. Vanessa percebeu.
Hannah viu o exato instante em que os olhos da mulher seguiram o olhar de Ryan. Viu o sorriso congelar por uma fração de segundo. Viu a mão apertar o braço dele com mais força. E então Vanessa se virou e olhou diretamente para Hannah. O sorriso voltou, mas não era o mesmo. Era o sorriso de alguém que acabara de identificar um problema e já estava decidida a eliminá-lo. Hannah desviou o olhar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que as taças de champanhe estavam tremendo. Circulando, murmurou. Eu devia estar circulando. Garçonetes circulam. É isso que garçonetes fazem. Circular. Andar. Não ficar parada encarando bilionários enquanto as namoradas deles planejam assassinato. Ela se virou e caminhou na direção oposta, rápida, focada, profissional, e tropeçou em um fio de luz no chão. A bandeja balançou perigosamente. Uma taça deslizou. Hannah fez um movimento que só poderia ser descrito como uma tentativa desesperada de evitar o desastre e, milagrosamente, conseguiu equilibrar tudo antes que algo caísse. Ufa! Ela sussurrou. Você está bem? A voz veio de trás dela. Hannah congelou. Ela conhecia aquela voz. Virou-se devagar. Ryan estava ali. Ele havia atravessado todo o salão, deixado o grupo de pessoas importantes, deixado Vanessa para trás e agora estava diante dela, como se nada mais naquele lugar importasse. O que você está fazendo? Hannah sussurrou, os olhos arregalados. Todo mundo está olhando. Eu não me importo. Ryan, você quase caiu. Eu quase caio o tempo todo. É uma característica minha. Isso não justifica causar uma cena. Eu não estou causando uma cena. Você literalmente atravessou um salão cheio de gente rica para perguntar se uma garçonete está bem. Isso é uma cena. Ele sorriu. Aquele sorriso pequeno que ela aprendera a reconhecer. O que só aparecia quando algo realmente o divertia. Então que seja uma cena. Hannah não sabia o que dizer. Atrás de Ryan, ela podia ver o salão inteiro observando. Cochichos começando. Sobrancelhas se erguendo. Celulares sendo discretamente puxados para fora. E Vanessa, parada onde ele a deixara, com uma expressão que prometia consequências. Você precisa voltar, Hannah disse em voz baixa. A sua amiga está esperando. Ela não é minha amiga. Você quis dizer a mulher de vermelho, aquela de quem minha mãe gosta. Sua mãe gosta de muitas coisas de que você não gosta. Ryan e Hannah se encararam. O salão continuava olhando. E Hannah percebeu com uma clareza dolorosa que não importava o que ela sentia, não importava o que ele sentia. Aquele mundo nunca seria dela. Por favor, ela sussurrou. Vá embora. Algo passou pelos olhos dele. Algo que parecia dor. Se é isso que você quer. Não era. De jeito nenhum. Mas ela assentiu mesmo assim. Ryan ficou ali por mais um segundo. 2, 3. Então se virou e caminhou de volta para o centro do salão. Hannah o observou se afastar, e quando Vanessa deslizou novamente para o lado dele com um sorriso triunfante, Hannah sentiu algo dentro de si se quebrar. Foi então que a mão de Vanessa esbarrou, acidentalmente, em uma garçonete que passava, e uma bandeja inteira de champanhe voou na direção de Hannah. O champanhe atingiu Hannah em câmera lenta. Pelo menos foi assim que pareceu. Ela viu as taças tombarem, viu o líquido dourado desenhar um arco no ar, viu toda a sua carreira passar diante dos olhos, e então estava encharcada. O salão inteiro congelou. 400 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. A orquestra parou de tocar. Alguém deixou um garfo cair. O som do metal contra o mármore ecoou como uma sentença. Hannah estava no meio do salão mais exclusivo de Aspen, coberta de champanhe, segurando uma bandeja vazia, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Meu Deus! Alguém sussurrou. Coitada! Disse outra voz. Quem é ela? Perguntou uma terceira. Hannah quis responder. Ninguém. Eu sou ninguém. Por favor, voltem a ignorar a minha existência. Mas sua boca não funcionava. Na verdade, nada estava funcionando.
Vanessa deu um passo à frente, a mão no peito, a expressão de horror perfeitamente ensaiada. "Oh, céus!" exclamou alto o suficiente para que todo o salão ouvisse. "Que desastre! Tentei sair do caminho, mas você simplesmente apareceu do nada." Hannah piscou. O champanhe escorria pelo rosto, pelo uniforme, pelo que restava de sua dignidade. Ela começou. "Essas coisas acontecem." Vanessa continuou, com um sorriso de pena tão falso que deveria vir com um aviso. "Você deveria prestar mais atenção por onde anda." O cérebro de Hannah finalmente voltou a funcionar, e a primeira coisa que fez foi entrar em pânico. "Desculpa", disse ela, olhando para a bandeja vazia. "Sinto muito. Muito mesmo. Eu peço desculpas. Você não merecia isso. Nenhuma bandeja merece isso." Ela baixou o olhar. "O chão. Apenas o chão. Desculpa vocês também. E as taças. Pobres taças. Elas eram tão lindas. Tinham a vida inteira pela frente, cheias de champanhe, fazendo pessoas ricas felizes. E agora elas eram a Hannah." A voz da senhora Martinez cortou o ar. Hannah ergueu o olhar. Sua supervisora estava a 3 metros de distância, os óculos em formato de coruja brilhando sob os lustres, a expressão de quem calculava exatamente quantas formas de demissão existiam. "No meu escritório", disse a senhora Martinez. "Agora?" "Sim, claro. Eu só..." Hannah olhou em volta. "Limpar? Eu devo limpar? Provavelmente devo limpar. Não dá para deixar champanhe no chão. Alguém pode escorregar. Isso daria um processo. Processos são ruins para o hotel. E para mim. Principalmente para mim. Hannah." Já estou indo. Já estou indo." Ela deu um passo. E foi então que ouviu a voz. Eu vi o que aconteceu. O salão de baile, que já estava silencioso, ficou ainda mais silencioso. Ryan estava a 5 metros de Vanessa. A expressão em seu rosto era algo que Hannah nunca tinha visto. Calma. Controlada. Absolutamente gelada. "Ryan", Vanessa começou, o sorriso falhando pela primeira vez. "Querido, foi um acidente. A garota simplesmente..." "Eu vi", ele repetiu. "Eu estava observando. Vi seu cotovelo. Vi o movimento. Vi tudo." O rosto de Vanessa perdeu a cor. "Não sei do que você está falando." "Sabe sim." Ryan deu um passo à frente, depois outro, até se colocar entre Vanessa e Hannah como uma parede humana. "Não foi culpa dela", disse, virando-se para a senhora Martinez. "Foi um acidente provocado. Intencional." O burburinho começou. Sussurros por todos os lados. Celulares sendo erguidos. O tipo de escândalo que alimenta fofocas por meses. Vanessa soltou uma risada nervosa. "Ryan, você está exagerando. Por que eu faria algo assim? Quer que eu responda isso aqui na frente de todo mundo?" Silêncio. Vanessa olhou ao redor, para os rostos curiosos, para os celulares filmando, para sua reputação equilibrada na lâmina de uma faca. "Isso é ridículo", disse ela. Mas a voz já não tinha força. Ryan não se moveu. "A equipe do hotel vai cuidar da limpeza do seu vestido", disse ele, apontando para a pequena mancha de champanhe que também a havia atingido. "Por conta da casa, tenho certeza de que você vai querer se recompor." Não era um pedido, era uma dispensa. Vanessa abriu a boca, fechou, abriu novamente. Então, com toda a dignidade que conseguiu reunir, virou-se e caminhou em direção ao banheiro. Os saltos ecoaram no silêncio. A cabeça erguida, o sorriso de volta ao rosto, mas tremendo nas bordas. Hannah a observou se afastar e então percebeu que todos estavam olhando para ela. Começou. Ryan se virou. "Você está bem?" "Estou coberta de champanhe." "Eu sei. Mas você está bem?" Os olhos de Hannah arderam. "Vou ser demitida na frente de 400 pessoas. Então não, provavelmente não." "Você não vai ser demitida. Você não é meu chefe." "Não." Ele olhou para a senhora Martinez. "Mas eu posso ser muito persuasivo." A senhora Martinez, que tinha assistido a tudo de boca aberta, finalmente recuperou a capacidade de falar. "Sr. Whittaker, a situação é que precisamos seguir o protocolo."
O protocolo diz algo sobre punir funcionários por acidentes que eles não causaram? Não. Então não vejo motivo para a demissão. Silêncio. A senhora Martinez olhou para Hannah, para Ryan, para o salão cheio de pessoas filmando. Vá se limpar, disse por fim a Hannah. Pegue um uniforme reserva. Volte quando estiver apresentável. Hannah piscou. Eu não vou ser demitida? Não hoje. Amanhã conversamos. Agora vá. Hannah não precisou ouvir duas vezes. Virou-se e caminhou em direção à porta dos fundos, deixando um rastro de champanhe sobre o mármore. Antes de sair, olhou para trás. Ryan ainda estava no centro do salão. 400 pessoas observando. Sussurros por toda parte. A reputação dele, como homem reservado, provavelmente em pedaços. E ele estava sorrindo para ela. Aquele sorriso pequeno. O sorriso que dizia: eu te protejo. Algo quente se acendeu no peito de Hannah. Algo perigoso. Algo que parecia muito com esperança. Ela empurrou a porta e desapareceu nos bastidores. E só quando ficou sozinha no corredor dos funcionários, permitiu-se encostar na parede, ainda molhada de champanhe, e sussurrar. Ele me defendeu. A voz tremeu. Ele me defendeu. E pela primeira vez desde que tinha pisado naquele hotel, Hannah Brooks começou a acreditar que talvez, só talvez, impossível não fosse uma palavra definitiva. Hannah estava sentada no chão do vestiário dos funcionários, ainda com o cheiro de champanhe caro, quando a porta se abriu. Ela nem levantou a cabeça. Melissa, eu já disse que estou bem. Só preciso de 1 minuto. Ou 60. 60 minutos sozinha, questionando todas as minhas escolhas de vida. Eu não sou a Melissa. Hannah congelou. Ergueu a cabeça lentamente. Ryan Whittaker estava parado na porta do vestiário feminino dos funcionários, de smoking, completamente fora de lugar, olhando para ela como se encontrar estagiárias encharcadas no chão fosse a coisa mais normal do mundo. Você não pode estar aqui, disse Hannah, levantando-se tão rápido que ficou tonta. Eu sei. Este é o vestiário feminino. Vi a placa de funcionários. Então por que está aqui? Porque você está aqui. Hannah abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é uma resposta lógica. Não precisa ser lógica. Precisa ser verdadeira. Ela se encostou na parede, subitamente muito consciente de que o cabelo estava grudado no rosto. O uniforme parecia ter sobrevivido a uma guerra de bebidas, e ela provavelmente cheirava a uvas fermentadas. Você devia voltar para a festa, disse ela. A festa é entediante. Tem 400 pessoas lá, Hannah continuou. 400 pessoas entediantes. Tem comida cara, Ryan rebateu. Comida cara também pode ser entediante. Tem a Vanessa. Ryan fez uma careta. Esse foi o pior argumento até agora. Hannah soltou uma risada, verdadeira, inesperada, escapando antes que pudesse segurá-la. Você arruinou sua reputação, ela disse. Por minha causa. Todo mundo viu. Todo mundo filmou. Amanhã vai estar em todos os sites de fofoca. Eu sei. Bilionário causa cena em gala para defender garçonete. Ela dramatizou. Já até imagino a manchete, com uma foto horrível minha. Você não sai mal em fotos. Você se surpreenderia. O silêncio caiu entre eles. Então Ryan deu um passo para dentro do vestiário. A porta se fechou atrás dele. Você está tremendo, ele observou. Hannah olhou para as próprias mãos. Ele tinha razão. Adrenalina, disse. Ou hipotermia. Champanhe gelado, sabe? Muito refrescante. 0 estrelas. Não recomendaria como banho. Ryan tirou o paletó do smoking. O que você está fazendo? Hannah perguntou, arregalando os olhos. Te dando meu casaco. Eu não preciso do seu casaco. Você está tremendo. Eu tremo. É um talento meu. Igual falar sozinha, tropeçar em fios e arruinar galas de Natal. Ryan se aproximou e colocou o casaco sobre seus ombros. Hannah prendeu o ar. O tecido estava quente, cheiro suave de algo caro, masculino, e agora estava nela, como se pertencesse. Obrigada, ela sussurrou, por isso e por lá no salão, por me defender.
Você não precisa me agradecer. Preciso sim. Ninguém nunca... A voz falhou. Ninguém nunca ficou do meu lado assim. Na frente de todo mundo. Ryan ficou em silêncio por um instante. Nem comigo, disse baixo. Hannah franziu o senho. Nem com você o quê? Ninguém fica do meu lado. Você é um bilionário, ela argumentou. Você tem milhares de pessoas. Pessoas que querem algo. Pessoas que sorriem para mim e falam pelas costas. Pessoas que sabem meu patrimônio antes do meu nome. Ele se apoiou na parede ao lado dela, ombro com ombro. O bilionário de smoking e a garçonete cheirando a champanhe. Você foi a primeira pessoa em anos, disse ele, que me olhou e não viu um cifrão, que me chamou de Riker, que disse que eu merecia um serviço melhor do que podia oferecer. Aquilo foi horrível, foi honesto, foi patético, foi real. Hannah virou o rosto para ele. Ele também já a olhava, perto demais, verdadeiro demais. Isso não pode funcionar, ela disse tremendo. Você sabe, né? Eu sou eu. Você é você. Mundos diferentes, galáxias diferentes. Eu nem sei qual garfo usar em jantares chiques. Eu como pizza no sofá vendo reprises. Eu falo sozinha em lugares públicos. Hannah. O quê? Você está falando sozinha agora? Ela fechou os olhos. Viu? É isso que eu faço. Eu surto. Falo demais. Complico tudo. Você devia fugir. Pessoas normais fogem de mim. Eu não sou normal. Você é bilionário. Exato. Normal nunca foi opção. Hannah abriu os olhos. Ryan sorria. Aquele sorriso pequeno, verdadeiro, que ela tinha aprendido a reconhecer. Eu não sei como fazer isso, Hannah confessou. Não sei ser a garota do bilionário. Não sei usar vestidos caros. Não sei falar com gente importante. Não sei ser elegante ou sofisticada ou... Eu não quero elegância. O que você quer, então? Você. A palavra ficou suspensa no ar. Simples, direta, impossível. Você me conhece há 5 dias, Hannah disse. Tempo suficiente. Suficiente para quê? Para saber que você é a primeira coisa real que encontrei em anos. Os olhos de Hannah arderam. Isso é loucura. Provavelmente. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Vanessa vai tentar me destruir. Eu não vou deixar. Sua mãe vai me odiar. Minha mãe odeia todo mundo. Você vai estar em boa companhia. Hannah riu. Uma risada molhada, meio soluço, meio alegria. Você é impossível. Você também. Isso não é elogio. É sim. Silêncio. Ryan ergueu a mão devagar, pedindo permissão sem palavras. Os dedos tocaram seu rosto, afastando uma mecha colada à bochecha. Hannah parou de respirar. Posso te beijar? Ele perguntou baixinho. Estou coberta de champanhe. Não foi isso que eu perguntei. Meu cabelo está um desastre. Também não é sobre isso. E provavelmente vou dizer algo vergonhoso depois. Com certeza vai. E você ainda quer? Ainda. Hannah o encarou. Os olhos azuis, o sorriso pequeno, o homem que atravessou um salão inteiro, arriscou sua reputação e entrou no vestiário feminino só para encontrá-la. Sim, ela sussurrou. E quando os lábios dele tocaram os dela, o mundo parou de fazer sentido. Pela primeira vez, Hannah não se importou. Porque ali, no vestiário de funcionários, cheirando a champanhe e usando o casaco de um bilionário, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Nos 3 dias seguintes, Hannah Brooks se tornou especialista em mentir mal. Onde você estava? Melissa perguntou na terça-feira, quando Hannah apareceu na cozinha com neve no cabelo e um sorriso suspeito. Caminhando às 6 da manhã. Gosto de ar fresco. Você odeia acordar cedo. Pessoas mudam, Melissa. Em 3 dias? Mudança rápida. Melissa estreitou os olhos, mas deixou passar. Na quarta-feira foi pior. Por que você está sorrindo para o celular? Melissa surgiu atrás dela do nada. Hannah quase derrubou o telefone na pia. Nada. Vídeo de gato. Muito engraçado. Gatos. Sendo gatos. Hilário. Você não gosta de gatos. Gosto sim.
Você disse que eles olham para você como se estivessem planejando seu assassinato. Eu estava dramatizando. Você estava sendo honesta. Hannah guardou o celular no bolso com tanta força que quase o rasgou. Eu preciso ir. Toalhas. Muitas toalhas. E ela saiu praticamente correndo. A verdade era que o telefone tinha uma mensagem de Ryan. Depósito de esquis. 15 minutos. Traga café. Era assim que funcionava agora. Mensagens curtas, encontros rápidos, momentos roubados entre turnos. Naquela manhã, Hannah desceu até o porão com 2 xícaras de café contrabandeadas da cozinha, o coração batendo como se estivesse cometendo um crime federal. Ryan já estava lá, sentado sobre uma pilha de tapetes de yoga, completamente deslocado no meio de equipamentos de esqui empoeirados. Você está atrasada, ele disse. Você está sentado em tapetes de yoga. Ou isso ou os esquis. Os esquis pareciam desconfortáveis. Hannah sentou-se ao lado dele e lhe entregou o café. Isso é ridículo, ela disse. Concordo. Estamos nos escondendo em um depósito. Sim, você é um bilionário. Poderia estar em qualquer lugar do mundo. Poderia. E está em um porão que cheira a mofo. Mas com você. Hannah tentou não sorrir. Falhou miseravelmente. Isso foi uma cantada? Foi ruim? Foi péssima. Eu vou melhorar. Por favor, não. Ele riu. Aquela risada baixa que ela aprendera a amar nos últimos dias. Com ele tudo era fácil. Fácil demais. As conversas fluíam. Os silêncios não eram constrangedores. Ele não esperava que ela fosse diferente do que era. E isso a aterrorizava. Ei, Ryan disse, percebendo a mudança em seu rosto. Onde você foi? Em lugar nenhum. Mentira? Como você sabe? Você franze o nariz quando mente. Hannah cobriu o nariz por instinto. Eu não franzei. Está franzindo agora. Isso é perseguição nasal. É observação de narizes, do seu nariz, especificamente. Ela revirou os olhos, mas sentiu algo se aquecer no peito. O fato de ele prestar atenção, de notar pequenos detalhes, de se importar. Era perigoso, muito perigoso. Eu só... Ela começou e parou. Com medo de quê? De me acostumar. Ryan ficou em silêncio. A isso, Hannah continuou, apontando para o espaço entre eles. A você, ao café, aos depósitos, às mensagens secretas, e a sentir que talvez isso seja real. É real. Mas por quanto tempo? A pergunta ficou suspensa no ar. Ryan colocou o café no chão e virou-se para ela. Você acha que eu vou embora? Você vai embora? Amanhã é seu último dia. Você volta para a sua vida, suas empresas, suas reuniões, e eu fico aqui dobrando toalhas e fingindo que isso nunca aconteceu. Quem disse que você vai ficar? Hannah piscou. O quê? Quem disse que você precisa ficar aqui? Eu trabalho aqui. Existem outros trabalhos, em outros lugares. Exatamente. Ryan, você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que conversemos sobre opções, sem pressão, sem expectativas, apenas opções. Hannah abriu a boca para responder. Foi então que ouviram passos. Os dois congelaram. Os passos se aproximaram e pararam do outro lado da porta. Uma voz feminina disse algo inaudível. Hannah prendeu a respiração. Ryan colocou a mão sobre a dela. Um gesto silencioso. Calma. Estamos juntos nisso. Os passos se afastaram. Eles soltaram o ar ao mesmo tempo. Isso foi intenso, ela disse. Eu ia dizer aterrador. Também serve. Hannah olhou para as mãos deles, ainda entrelaçadas. Parecemos 2 adolescentes se escondendo. Tecnicamente, estamos nos escondendo. Você é um CEO. CEOs também se escondem às vezes. Em depósitos de esqui, quando a companhia é boa. Ela sorriu. Não conseguiu evitar. Você é impossível. Você já disse isso. Vou continuar dizendo até você acreditar. Ryan se inclinou e beijou a testa dela. Tenho uma videoconferência em 20 minutos, ele disse. Mas hoje à noite, depois do seu turno, me encontre no Jardim dos Fundos. Está nevando. Eu sei. Vai estar congelante. Eu sei.
Por que o jardim? Ele sorriu. Surpresa. Eu odeio surpresas. Você vai gostar dessa. Como você sabe? Porque eu conheço você. Faz 5 dias. Tempo suficiente. Ela balançou a cabeça, ainda sorrindo. Certo. Jardim dos Fundos depois do meu turno. Perfeito. Ele se levantou, ajeitou o casaco e caminhou até a porta. Ryan. Ele se virou. Obrigada, Hannah disse, por tudo isso. Eu ainda não fiz nada. Já fez. Você me fez acreditar que talvez valha o risco. Algo passou pelos olhos dele. Algo quente. Algo que parecia muito com amor. Vale, ele disse. Eu prometo. E saiu. Hannah ficou sentada no depósito por mais 5 minutos, sorrindo feito uma boba, o coração cheio de algo que ela não conseguia nomear. Então o celular vibrou. Não era Ryan. Era um número desconhecido. A mensagem tinha apenas uma foto de Ryan entrando no depósito de esqui. E abaixo, 3 palavras que fizeram o sangue de Hannah gelar. Eu sei de tudo. A mensagem era de Vanessa. Hannah só descobriria isso 2 horas depois, quando o hotel inteiro parecia saber de algo que ela não sabia. Sussurros nos corredores, olhares estranhos na cozinha. Melissa apareceu com uma expressão que misturava pena e alarme. O que está acontecendo? Hannah perguntou. Você não viu? Viu o quê? Melissa mostrou o celular. Era uma postagem em uma página de fofocas. Uma foto de Ryan entrando no depósito. Outra dele saindo, sorrindo. E uma legenda que fez o estômago de Hannah se revirar. Bilionário CEO Ryan Whittaker, flagrado em encontros secretos com funcionária de hotel. Fontes dizem que a garçonete ambiciosa já estava de olho nele antes de sua chegada. Interesse financeiro ou amor verdadeiro? Interesse financeiro. Hannah repetiu, a voz vazia. Eu sei que não é verdade. Melissa disse rápido. Qualquer um que te conheça sabe disso. Mas quem não me conhece vai acreditar no que quiser. Hannah sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu preciso falar com ele. Hannah, espera! Mas ela já estava andando. Atravessou a cozinha, subiu as escadas de serviço, chegou ao 10º andar com o coração disparado e bateu na porta da suíte de Ryan. Ele abriu, e a expressão em seu rosto a fez parar. Não era exatamente raiva. Era algo pior. Era dúvida. Você viu, disse Hannah. Vi. Não é verdade. Eu sei. Então por que você está me olhando desse jeito? Ryan passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela nunca tinha visto nele. Minha equipe de PR ligou. A história está se espalhando. Estão dizendo que você deu entrevistas, que vendeu detalhes sobre mim. O quê? Hannah sentiu o ar abandonar seus pulmões. Eu nunca, Ryan. Eu jamais faria isso. Eu sei. Então, por que parece que você não acredita em mim? Porque existem citações. Ele finalmente elevou a voz. Existem citações com coisas que só você saberia. Sobre o depósito de esquis, sobre o vazamento, sobre eu não conseguir dormir por causa do silêncio. Hannah congelou. Eu nunca contei isso a ninguém. Então como eles sabem? Eu não sei. Talvez alguém tenha ouvido. Talvez a Vanessa. Vanessa não estava no depósito, mas ela enviou a mensagem. Ela tirou a foto. Ryan. É ela por trás disso. Você tem provas? Hannah abriu a boca. Fechou. Não tinha. A mensagem vinha de um número desconhecido. A foto poderia ter sido tirada por qualquer pessoa. E as citações eram palavras dela. Coisas que ela havia dito. Coisas que qualquer funcionário passando pelo corredor poderia ter ouvido. Eu não fiz isso, disse, a voz se quebrando. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu achei que soubesse. A frase atingiu Hannah como um soco. Achava. Ryan fechou os olhos por um segundo. Não estou dizendo que você fez. Estou dizendo que não sei mais o que é verdade. A minha vida inteira, Hannah, as pessoas se aproximaram de mim querendo algo. Sempre. E eu pensei que você fosse diferente. Eu sou diferente. Então me prove. Como? As lágrimas começaram a cair.
Como eu provo que não fiz algo que não fiz? Quer que eu faça um teste do polígrafo? Um juramento? Uma dança ritual? Ele não riu. Normalmente teria rido. E o fato de não rir disse tudo. Eu preciso de tempo, disse Ryan. Para pensar, para entender isso. Tempo. Alguns dias, ele completou. Dias em que você vai me olhar e se perguntar se eu sou uma golpista. Não é isso. É exatamente isso. Silêncio. Hannah enxugou as lágrimas com força, raiva misturada à dor. Sabe o que é engraçado? Disse, a voz tremendo. Eu te avisei no começo. Disse que isso não ia dar certo, que éramos de mundos diferentes, que pessoas como você não acabam com pessoas como eu. Hannah. Mas você insistiu. Disse que eu era real, que eu era a coisa menos impossível que você tinha encontrado. E eu acreditei. Ela soltou uma risada amarga. Eu acreditei em um conto de fadas. Não é um conto de fadas. É só uma situação complicada. Para você é complicada. Para mim é a minha vida, minha reputação, meu trabalho. Seu trabalho está seguro. Eu falei com a gerência. Eu não quero que você fale com a gerência. Hannah explodiu. Eu não quero que você resolva meus problemas. Eu quero que você acredite em mim. A frase ecoou no quarto. Ryan permaneceu em silêncio e Hannah entendeu. Ele não conseguia. Não completamente. Não depois de uma vida inteira sendo enganado por pessoas que queriam algo dele. A dúvida estava plantada. E a dúvida era suficiente para destruir tudo. Eu vou embora, disse ela, agora com a voz vazia. Hannah, não. Não do hotel, de Aspen, de tudo isso. Você não precisa. Preciso sim. Ela caminhou até a porta. Eu não vou ficar em um lugar onde acham que eu sou interesseira. Não vou ficar com alguém que... A voz falhou. Precisa de provas para acreditar em mim. Me dê uma semana. Eu vou descobrir quem fez isso. E se você não descobrir? Silêncio. Essa foi a resposta. Hannah abriu a porta. Hannah, espera. Ela parou, mas não se virou. Me desculpa, Hannah, disse Ryan, por tudo isso. Eu também. E ela foi embora. Não correu. Não chorou. Caminhou pelo corredor de cabeça erguida até chegar às escadas de serviço. Só então se permitiu desmoronar. Na manhã seguinte, Hannah entregou sua carta de demissão à senhora Martinez. Tem certeza? Perguntou a supervisora. Tenho. O Sr. Whittaker não tem nada a ver com isso. Uma mentira. Tinha tudo a ver. Mas algumas mentiras eram necessárias para sobreviver. 2 horas depois, Hannah estava em um ônibus deixando Aspen. A neve caía do lado de fora da janela, e em algum lugar do Alpine Lodge Hotel, Ryan Whittaker descobria que ela tinha ido embora. Sem despedida, sem endereço. Nada, além de um bilhete de 3 palavras deixado na recepção. Era real. Obrigada. Ryan Whittaker leu o bilhete 7 vezes. Era real. Obrigada. 3 palavras. Nenhum endereço. Nenhum número. Nenhuma forma de encontrá-la. Ele amassou o papel. Desamassou. Amassou de novo. Idiota. Murmurou para si mesmo. Um completo idiota. A porta da suíte se abriu sem bater. Vanessa entrou como se fosse dona do lugar. Vestido azul marinho, um sorriso de vitória mal disfarçado. Ryan, querido, ouvi dizer que sua funcionária foi embora. Que pena. O tom não tinha nada de pena. Mas talvez seja melhor assim. Agora podemos focar no que realmente importa. Ryan olhou para ela e, pela primeira vez desde que conhecia Vanessa Clark, realmente a enxergou. A maquiagem impecável escondendo a frieza, o sorriso ensaiado que nunca alcançava os olhos, a ambição disfarçada de interesse. Foi você, disse ele. Não era uma pergunta. Vanessa piscou. Foi você que vazou a história. Você que tirou as fotos. Você que inventou as citações? Ryan, eu não sei do que você está. Para. A palavra saiu cortante. Vanessa fechou a boca. Eu liguei para a minha equipe de segurança, continuou Ryan. Eles rastrearam o número que enviou a foto para Hannah. Era um celular descartável, comprado em uma loja a 3 quarteirões daqui, pago em dinheiro.
Mas a loja tem câmeras. O sorriso de Vanessa vacilou. E adivinha quem aparece nas imagens comprando o telefone? Silêncio. Sua assistente, disse Ryan. A mesma assistente que tem acesso aos corredores dos funcionários. A mesma, aliás, que adorava escutar conversas pelas costas e espalhar tudo depois. Vanessa recuperou a compostura em tempo recorde. Certo. Ela cruzou os braços. E daí? Eu te fiz um favor. Aquela garota era uma oportunista, uma caça-fortunas. Só revelei a verdade. Você inventou a verdade. Eu te protegi. Você destruiu a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Vanessa revirou os olhos. Pelo amor de Deus, Ryan. Uma semana. Você conheceu aquela garota há uma semana. Ela era garçonete, estagiária. Provavelmente nem conseguia pagar o próprio aluguel. E você quer mesmo me dizer que aquilo era algo bom? Sim, era. Você é patético e cruel, ingênuo. Vanessa deu um passo à frente, o perfume doce invadindo o espaço entre eles. Nós somos do mesmo mundo, Ryan. Conhecemos as regras. Casamentos são alianças, relacionamentos são estratégias. Amor é uma ilusão que pobres inventaram para se sentirem melhor com suas vidas medíocres. Ryan soltou uma risada baixa, incrédula. Uau! O quê? Eu sempre soube que você era calculista, mas ouvir isso em voz alta? Ele balançou a cabeça, quase admirado. É quase impressionante a quantidade de cinismo que cabe em uma pessoa. Isso é um elogio? É um diagnóstico. Vanessa fechou a boca, tensa. Cuidado com o que diz, Ryan. Minha família tem influência. Uma palavra minha e seus negócios na costa leste vão continuar exatamente como estão. O sorriso dele foi frio. Você acha que eu construí uma empresa bilionária me intimidando com ameaças vazias? Elas não são vazias. São sim. Porque você precisa mais de mim do que eu de você. E nós dois sabemos disso. Algo passou pelos olhos dela. Uma faísca real de raiva, quebrando a fachada perfeita. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Meu único arrependimento é não ter enxergado quem você era de verdade antes. E quem eu sou, então? Uma pessoa solitária fingindo que escolheu ser solitária. O sorriso de Vanessa finalmente se desfez. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Sei que você manipula tanto as pessoas que esqueceu, como simplesmente estar com elas. Sei que vai passar a vida em festas luxuosas, rodeada de gente e completamente vazia por dentro. Isso é cruel. É honesto. Você deveria tentar algum dia. O silêncio caiu pesado. Vanessa o encarou por longos segundos. A máscara havia caído, e por trás dela havia apenas alguém que apostou alto. E perdeu. Saia do meu quarto, disse Ryan firme. Ryan, agora. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e recompôs um sorriso fraco, mas funcional. Você vai perceber que cometeu um erro. Ela caminhou até a porta. E quando perceber, eu não estarei disponível. Que pena. Você está sendo sarcástico. Estou sendo honesto. Vanessa abriu a porta. Boa sorte encontrando sua garçonete. Espero que valha a pena. Ela vale. A porta bateu com força. Ryan ficou parado no centro do quarto por 3 segundos exatos. Então pegou o telefone. Marcos, disse, assim que o assistente atendeu, eu preciso de um favor. Sim, senhor. A funcionária do hotel, Hannah Brooks. Preciso encontrá-la. Senhor, ela pediu demissão. Não deixou contato. Então encontre. Verifique registros, contatos de emergência, qualquer coisa. Houve uma pausa. Isso pode levar algum tempo, senhor. Quanto? Algumas horas. Talvez um dia. Ryan olhou pela janela. A neve caía sem descanso. O ônibus de Hannah provavelmente já estava longe. Faça em horas, ordenou. Eu pago o que for necessário. Sim, senhor. A ligação terminou. Ryan encostou a testa no vidro gelado. Ela tinha ido embora acreditando que ele não confiava nela. Que ele escolheu a dúvida em vez dela. E ele deixou. Ele simplesmente deixou. Idiota.
murmurou ao próprio reflexo, idiota completo. O celular vibrou. Mensagem de Marcos. Encontrei o endereço de emergência. Denver, Colorado. Era da mãe dela. Falecida há 3 anos, mas o apartamento continua no nome da família. O coração de Ryan disparou. Denver. 3 horas de carro, menos de 1 de avião. Ele pegou o casaco e saiu correndo. No corredor, quase trombou com a Sra. Martinez. Sr. Whittaker, para onde está indo? Ryan nem parou. Consertar o maior erro da minha vida, gritou, desaparecendo pelas escadas. Do lado de fora, a neve seguia caindo forte. E em algum lugar na estrada rumo a Denver, Hannah Brooks estava sozinha, sem imaginar que um bilionário atravessava uma tempestade para encontrá-la. Hannah, naquele momento, estava sentada no chão do apartamento vazio da mãe, comendo sorvete direto do pote. Eram 11 da noite. Vestia um pijama de flanela com estampa de alces e não esperava ninguém. Alguém bateu na porta. Vá embora, gritou. Seja lá quem for, não quero comprar nada, não quero falar de religião e definitivamente não quero contato humano hoje, amanhã ou pelo resto do mês. Mais batidas. Eu tenho uma colher, avisou, e não tenho medo de usar. Hannah, sou eu. Ela congelou. Conhecia aquela voz. Não, disse para o pote de sorvete. Impossível. Você está imaginando coisas. Açúcar demais causa alucinações. Provavelmente. Você não é médica, mas faz sentido. Hannah, por favor, abre a porta. Você não está aqui. Ela respondeu alto. Você está em Aspen, num hotel de luxo com gente importante, fazendo coisas de bilionário. Você não está no corredor de um prédio sem elevador em Denver às 11 da noite. Eu subi 6 lances de escada. Minhas pernas estão tremendo. Por favor, abre a porta. Hannah olhou para o próprio reflexo no vidro escuro da janela. Cabelo bagunçado, olhos inchados de tanto chorar. Manchas de sorvete de chocolate no pijama de alces. Eu não posso abrir a porta, ela disse. Por quê? Porque eu estou horrível. Eu não me importo. Estou usando um pijama de alces. Eu gosto de alces. Tenho sorvete no rosto. Que sabor? Chocolate. Meu favorito. Hannah soltou uma risada que era metade soluço, metade alívio. Você é impossível. Você já disse isso antes, e continua sendo verdade. Silêncio do outro lado da porta. Hannah. A voz de Ryan soou mais baixa agora, quase frágil. Eu vim pedir desculpa. Sei que você não quer me ver. Sei que estraguei tudo. Mas eu não consegui. Uma pausa pesada. Eu não consegui deixar as coisas assim. Não senti dizer que eu estava errado. Completamente, totalmente, estupidamente errado. Hannah apoiou a testa na porta. Você deveria ter acreditado em mim. Eu sei. Você me olhou como se eu pudesse ser uma mentirosa. Eu sei. Isso doeu mais do que qualquer coisa que a Vanessa fez. Eu sei. E sinto muito. Mais do que consigo colocar em palavras. Silêncio. Hannah olhou para a colher na mão, para o pote de sorvete no chão, para a porta que a separava do homem que havia partido seu coração. Como você me encontrou? Perguntou. Seu endereço de emergência nos registros do hotel. Isso é invasão de privacidade. Tecnicamente, sim. Eu poderia te processar. Poderia. Você é um bilionário. O processo levaria anos e eu perderia. Provavelmente não. Tenho uma equipe jurídica excelente, mas eles me disseram que eu estou claramente errado nessa situação. Hannah riu de novo, uma risada cansada e molhada. Sua equipe jurídica disse isso? Palavra por palavra, meu advogado-chefe disse, e eu cito: Sr. Whittaker, com todo o respeito, o senhor é um idiota. Ele está certo. Eu sei. Mais silêncio. Hannah olhou para a porta, para a maçaneta, para a decisão diante dela. Se eu abrir essa porta, disse devagar, você não pode rir do meu pijama. Eu não vou rir. E você não pode comentar sobre o sorvete. Nenhum comentário. E se você veio aqui só para se sentir melhor e depois ir embora, eu juro que jogo esse pote na sua cabeça. Justo. Hannah respirou fundo e abriu a porta. Ryan estava no corredor.
O casaco coberto de neve, o cabelo bagunçado, olheiras profundas. Parecia alguém que tinha dirigido por horas no meio de uma tempestade. Porque tinha. Oi, ele disse. Oi, ela respondeu. Eles se olharam por um momento. Ele no corredor, ela na porta. Um bilionário e uma ex-garçonete em um prédio sem elevador em Denver. Seu pijama é incrível, disse Ryan. Você disse que não ia comentar. Eu disse que não ia rir. Elogios são permitidos. Hannah sentiu o canto da boca se curvar contra a própria vontade. Você é ridículo. Eu sei. E um idiota. Isso também. E você me machucou muito. A expressão dele mudou. A leveza desapareceu. Eu sei, disse agora sério. E vou passar o tempo que for necessário provando que você pode confiar em mim de novo, se me permitir. E se eu não conseguir, eu vou embora e respeitarei sua decisão. Mas antes de ir, você precisa saber de uma coisa. O quê? Ryan deu um passo à frente. Eu descobri toda a verdade. A Vanessa confessou. A foto, as citações, toda a história. Ela armou tudo porque estava com ciúmes. Porque percebeu que eu olhava para você de um jeito que nunca olhei para ela. Hannah engoliu em seco. E o que você fez? Afastei ela da minha vida, cortei qualquer relação com a família dela e dei uma entrevista exclusiva contando a verdade. Você deu uma entrevista para limpar meu nome. A matéria sai amanhã, com uma retratação formal e um pedido público de desculpas. Hannah piscou. Você fez isso por mim? Eu faria muito mais. Silêncio. A neve continuava caindo do lado de fora da janela do corredor. O vento assobiava pelo prédio antigo. E Hannah Brooks, de pijama de alces e coração quebrado, olhou para o homem que atravessara uma tempestade para encontrá-la. Entra, ela disse enfim. Está frio no corredor. Ryan entrou. O apartamento era pequeno, quase vazio. Caixas empilhadas nos cantos, móveis cobertos por lençóis. O único sinal de vida era o pote de sorvete derretendo no chão. Desculpa pela bagunça, disse Hannah. Eu não estava esperando ninguém. Está perfeito. Está um desastre. Está honesto. Você e essa obsessão por honestidade. É a minha única qualidade. Você também é bonito. Ryan sorriu. Isso foi um elogio? É uma observação objetiva. Não significa nada. Claro que não. Para de sorrir. Não consigo. Hannah revirou os olhos, mas sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Algo que parecia muito com esperança. E agora? Ela perguntou. O que você quiser que aconteça. Isso não é uma resposta. É a única que eu tenho. Não vou te pressionar. Não vou pedir para você voltar para Aspen se não quiser. Não vou pedir para fazer parte do meu mundo se não estiver pronta. E se eu nunca estiver pronto, então eu vou para o seu mundo. Hannah piscou. O quê? Tenho uma empresa de tecnologia. Posso trabalhar de qualquer lugar. Se você quiser ficar em Denver, eu fico em Denver. Se quiser ir para outro lugar, eu vou. O que importa não é onde, é com quem. Você está falando sério? Muito sério. Você deixaria Aspen, sua vida, sua rotina? Por mim? Sim. Mas por quê? Ryan se aproximou devagar, como se pedisse permissão a cada passo. Porque passei a vida inteira cercado de pessoas e me sentindo sozinho. E em uma semana com você, eu me senti mais acompanhado do que em 32 anos. Porque você me chamou de Riker, bateu a cabeça na mesa, recomendou um vazamento para me ajudar a dormir. Porque você é a pessoa mais real que eu já conheci. E eu não quero perder isso. Eu não quero perder você. Os olhos de Hannah arderam. Isso parece um discurso ensaiado. Eu pratiquei no carro. Praticou quanto tempo? 3 horas. 3 horas? A estrada estava péssima. Muito tempo para pensar. Ela riu, um riso molhado, carregado de emoção. Você é impossível. Mas gosta de mim assim. Infelizmente, sim. Ryan estendeu a mão. Então me dê uma chance de fazer tudo direito, sem pressa.
sem expectativas. Só nós dois, tentando entender isso juntos. Hannah olhou para a mão dele, para os olhos azuis, para o homem que havia atravessado uma tempestade porque não conseguia deixá-la ir. Colocou a mão na dele. Está bem, disse. Uma chance. Ryan sorriu. E dessa vez, Hannah sorriu de volta. 6 meses depois, o Alpine Lodge Hotel estava decorado para o evento de encerramento da temporada de inverno. Hannah estava no centro do salão de baile, usando um vestido azul que Ryan insistira em comprar, cercada por pessoas que 6 meses antes nem sabiam que ela existia. Muita coisa tinha mudado. Ela não era mais estagiária. Tinha voltado para a faculdade, concluído o curso de hotelaria e estava abrindo sua própria pousada em uma pequena cidade do Colorado. Ryan se oferecera para financiar tudo. Ela recusara e, depois de 3 horas de discussão, chegaram a um acordo. Ele investiria como sócio silencioso e ela devolveria cada centavo. Eles ainda discutiam por causa de dinheiro, mas agora discutiam juntos, como um casal. Um casal real, assumido publicamente. A história deles tinha saído na imprensa. Bilionário encontra o verdadeiro amor com o ex-garçonete. Era a manchete mais repetida. Hannah odiara no começo. Depois, aprendera a ignorar. O que importava era o que eles tinham, não o que os outros diziam. Você está falando sozinha de novo. Hannah se assustou. Ryan estava atrás dela, sorrindo. Não estou, disse ela. Seus lábios estavam se mexendo. Eu estava cantando mentalmente com os lábios. Isso não faz sentido. Faz, sim. É uma técnica avançada. Você não conhece. Ele riu e passou o braço pela cintura dela. Está nervosa? Por que eu estaria nervosa? Você está em um salão cheio de gente rica que costumava te ignorar. Eu não estou nervosa. Estou estrategicamente ansiosa. O que isso significa? Significa que estou nervosa, mas por um bom motivo. Ryan beijou a testa dela. Você está linda e pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui. Você só diz isso porque me ama. Eu digo porque é verdade. Hannah olhou ao redor do salão reluzente. As pessoas elegantes. A senhora Martinez, que agora a cumprimentava com um sorriso sincero. Melissa, convidada especial, flertando descaradamente com um investidor no bar. Muita coisa tinha mudado, mas algumas coisas permaneciam. Ei, disse Ryan, virando-a de frente para ele. Eu preciso te perguntar uma coisa. Agora. Agora? Hannah franziu a testa. Você está estranho. Por que está estranho? Eu não estou estranho. Você que está suando. Está calor aqui dentro. Estamos no Colorado em dezembro, com neve lá fora. Ryan respirou fundo. Está bem. Eu estou um pouco nervoso. Por quê? Ele não respondeu. Em vez disso, ajoelhou-se no meio do salão de baile, diante de todas aquelas pessoas. Hannah perdeu o ar. O que você está fazendo? Sussurrou. O que parece? Parece que você está ajoelhado. Observação correta. No meio de um salão cheio de gente. Também correto. Ryan, as pessoas estão olhando. Todo o salão ficou em silêncio. As conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para o casal no centro da sala. Ryan tirou uma pequena caixa do bolso. Ryan, disse Hannah, a voz tremendo. Hannah Brooks, começou ele. Você é a pessoa mais desastrada, falante, estranha e completamente maravilhosa que eu já conheci. Você me chamou de Hitker. Bateu a cabeça em uma mesa. Recomendou um vazamento como terapia para insônia. E de alguma forma, no meio de tudo isso, você me fez sentir que finalmente encontrei meu lugar no mundo. Os olhos de Hannah transbordaram. Você está chorando? Perguntou Ryan. Não, é alergia. Alergia a quê? A pedidos de casamento em lugares públicos. Ele riu. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Hannah Brooks, continuou Ryan. Você quer se casar comigo? O silêncio tomou conta do salão. Todos prenderam a respiração. Hannah olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para o anel na caixa, para o futuro que ele estava oferecendo. Eu... começou,
Parou. Eu preciso conversar comigo mesma primeiro. Ryan piscou. Agora você sabe que eu processo coisas importantes desse jeito, disse ela, na frente de 200 pessoas. Ela respirou fundo. Eu funciono melhor sob pressão, murmurou baixinho, virando o rosto por um segundo. Ok, Hannah. Um bilionário está te pedindo em casamento no mesmo hotel onde você derramou champanhe naquela bruxa na frente de todo mundo que te ignorou. Isso é real. Está acontecendo. O que você vai dizer? Óbvio que sim. Por que você está hesitando? Sussurrou para si mesma. Você não está hesitando. Está processando. É diferente. Ele está esperando. Todo mundo está esperando. Apenas diga. Ela se virou novamente para Ryan. Sim, disse. Ryan sorriu. Como se o mundo tivesse ficado inteiro de novo. Sim, repetiu radiante. Sim, mas com uma condição. Qual? Você nunca mais duvida de mim. Nunca mais. E você me deixa pagar metade do casamento. A gente negocia isso depois. Ryan. Hannah. Ela revirou os olhos, sorrindo. Está bem. Sim. Completamente. Totalmente. Absolutamente sim. Ryan colocou o anel em seu dedo. O salão explodiu em aplausos, luzes, brindes, mas Hannah mal ouviu, porque Ryan estava de pé agora, segurando o rosto dela com as duas mãos, olhando para ela como se fosse a única pessoa no planeta. Eu te amo, disse ele com voz firme e emocionada. Eu também te amo, ela respondeu, sentindo o coração quase escapar do peito. Mesmo você sendo impossível. Aliás, especialmente por você ser impossível. Ele riu, suave. Isso também. E quando ele a beijou, ali no centro do salão, com aplausos ecoando e neve caindo do lado de fora, Hannah Brooks finalmente entendeu. Ela não era mais invisível. Nunca mais seria. Porque encontrou alguém que a enxergava, de verdade. E isso valia mais que todos os bilhões do mundo. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Hannah fez certo em perdoar Ryan tão rápido? E numa escala de 0 a 10, qual nota essa história merece? Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe mais histórias emocionantes como essa. Até o próximo vídeo.